Bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Hoje tenho comigo duas pessoas que moram no meu coração. A Viviane, que foi minha aluna na graduação, foi minha aluna de projeto final, trabalhou na Cote em 2007 e vem falar hoje sobre a carreira dela, enfim, todo o percurso, né? Porque TI não é essa facilidade que todo mundo diz que é. E o nosso querido professor Vitor, que já esteve por aqui. Os dois têm a oportunidade de trabalhar, né, para fora do país, estando no país com home office, e vão falar toda a experiência que eles têm, como é que eles conseguiram chegar nesse lugar, enfim, né? Então, olha, sejam muito bem-vindos ao podcast, Muito obrigada. Vivi e Vitor, os dois são com V. É verdade. Vivi. Coincidência. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? É muito legal ter vocês aqui para poder dividir essa experiência que vocês têm com a nossa audiência, né? Então, vamos lá. Vamos falar, Vitor, me fala aí onde é que você está hoje, né? Assim, o que você está fazendo hoje, que projetos você está fazendo? Muito bom começar por isso. Deixa eu me apresentar primeiro, tá? Eu sou Isso, Vitor vai lá. Esteves. Eu dou aula aqui na Cote Informática, tá? Tanto de stacks em volta do JavaScript e também de PHP. Minha trajetória é rápida, tá? Eu comecei como aluno da Cote, como a própria excelentíssima Fernanda acabou de avisar. Então, eu comecei como aluno do próprio David e atualmente nós somos colegas de trabalho, né? E a gente tem dividido bastante esse espaço em conjunto de ter essa experiência como professor. Então ele tem ajudado bastante da mesma forma que eu tenho ajudado ele com alguns inputs do que tem acontecido um pouco fora do âmbito daquele âmbito mesmo de estudo apenas, sabe? Mais voltado ao mercado também. Então a gente tem se atualizado bastante, eu com a forma de dar aula e eu com o que eu tenho a oferecer de mercado, tá? Onde eu tô, o que que eu faço, né? Além de dar aula, né? Como ninguém de TI consegue ficar quieto e fazer uma única coisa na vida, eu tenho trabalhado também para uma empresa internacional já há pelo menos uns 4 anos e pouco, tá? E atualmente eu trabalho dentro de casa, recebo em dólar e faço a conversão para poder receber aqui no Brasil. Então, atualmente, meu estilo de vida é todo voltado mais lá para fora, eu tenho que ficar de olho nos feriados. A gente vai poder bater um ótimo papo sobre isso, né? Como que a gente tira feriado, como é que funciona férias, como é que funciona um monte de outros benefícios, que também tem benefícios, tá? Então, a gente vai poder bater esse papo aí para poder se aprofundar cada vez mais. Um onde eu tô hoje? Eu tô lá na gringa, tô prestando meu serviço para aqueles gringos lá e tô aqui com um sorriso no rosto dando aula para Cote Informática. É engraçado isso, né? Eu fico pensando como é conciliar a vida, né? Porque, assim, trabalhar para fora do país, como é que você, né, as férias, os feriados, o fuso, ela tem problema de fuso, né, que ela tem que acordar muito cedo, ela estava me falando antes, enfim. E aí vamos falar sobre essas coisas todas, né? E bora, Viviane, dá um retrospecto aí, né? Então, seguindo a linha, né, do colega, a gente se conheceu, eu conheci a Fernanda na graduação ainda, né? Eu considero ela que não só foi minha professora, mas foi minha mentora, né, desde o princípio. Eu vi falando para todo mundo, até inclusive meu primeiro pendrive quem me deu foi ela. Naquela época era algo tipo, não era todo mundo que tinha acesso a isso, era algo bem. Eu fiquei famosa na faculdade com o pendrive. Para ver como eu comecei, né? Até chegar onde eu cheguei, demorou, levou tempo. Fiquei muito tempo para conseguir emprego. Depois eu terminei a faculdade, tive a oportunidade de estar estagiando na Cote, foi maravilhoso, aprendi bastante, uma experiência muito boa. E acredito que foi essa experiência que também abriu uma porta para mim posteriormente, depois do projeto final e tal. E aí, depois dessa trajetória, eu entrei Só um na. parêntese. Naquela época, gente, a mulher conseguir trabalhar no mercado de TI era quase missão impossível. Né? A Verdade. gente está falando de 2007. Pode Isso, é continuar. verdade. Inclusive, quando eu entrei na graduação, era eu e várias outras meninas, e antes de terminar o curso, lá, depois da matéria de algoritmo e programação, que eu acho que é um divisor de águas, só ficou eu de menina na turma. Eu era a única menina na turma, e às vezes os meninos faziam aposta para quando eu ia desistir, que só faltava eu, né? É Só horrível, né? faltava eu desistir. E eu falei, não, eu vou até o final. E eu fui até o final. Graças a Deus, eu fui sem pagar nada. Eles pagavam para estar lá, eu entrei como bolsista, né? Pô, legal. Do ProUni, né? Então era 100% gratuito. Então eu tinha que cumprir várias metas para poder não perder a bolsa, né? E aí eu conheci a Fernanda, através da Fernanda eu fui para a Cote, né? E consegui crescer mais ainda, aprender mais ainda na Cote, depois profissionalmente e tal.
Quando eu saí, depois de alguns anos, eu consegui emprego na área de suporte, né? Estava trabalhando numa empresa, depois fui trabalhar na faculdade IBMEC, onde eu fiz a minha primeira pós-graduação. Era o meu sonho fazer uma pós-graduação, e eu fiz numa das melhores faculdades, né? Para uma pessoa sem condições de pagar uma faculdade daquela, foi uma realização. E aí, a experiência anterior, estava trabalhando como QA da Claro, foi quando eu entrei na área de QA, né? Trabalhei como teste na Claro, uma experiência muito boa também. Fiquei 6 anos lá e agora vai fazer 4 meses que eu estou nesse contrato com a empresa chamada Moviges. É uma empresa ótima. Eu gostei muito, desde o processo seletivo foi tudo muito maravilhoso. Nossa, o processo de seleção de lá é um diferencial. É muito difícil, é bastante exigente, mas o feedback do RH, de tudo, é um diferencial muito grande, sabe? Eu já participei de vários processos seletivos e foi uma experiência muito boa, inclusive até de aprendizado, sabe? De se sentir valorizada como profissional. E aí, todo mundo sabe, hoje eu estou trabalhando para Portugal, né? O meu fuso horário agora são 3 horas, né? O Brasil é 3 horas atrás de Portugal. Antes, no horário de verão, era 4 horas. Então, eu pegava 5 horas da manhã, largava 2 horas da tarde. Também que isso é muito bom, né? Remoto. E acabou o horário de verão lá, agora eu tô pegando um pouquinho mais tarde. Posso dormir um pouquinho mais. Pego 6 horas, né? Largo 3 horas, assim, da tarde. Também tá ótimo. Também dá para conciliar com muita coisa. E eu aproveito para brincar com as minhas cachorras. Legal. E seu fuso horário? É igual? Como é? Então, depende muito, né? O famoso depende, né? Como é que fala? Como é que o sênior consegue viver sem a palavra depende, né? Então, depende muito, depende demais. Hoje, atualmente, eu tô num tal de EST, que é Eastern, é mais pro leste, né? Então, tô no time zone que é muito semelhante ao nosso. Uhum. Durante o horário de verão deles, para mim, foi maravilhoso, porque era 1 hora só de diferença. Aí essa semana migrou. Agora são 2 horas de diferença. Aí eu tô todo louco, eu não faço a mínima ideia que horas eu tenho que sair, que horas que eu tenho que entrar. A parte boa é que, assim, no projeto que eu tô atualmente, ele é completamente flexível. Completamente show. flexível. Então, não tem essa muito de horário. Tem um horário ali, certo, de reuniões, onde realmente a coisa pega fogo, onde o pessoal tem que estar ali atento ao que está acontecendo. Mas, no mais, um celular na mão com o Slack é o suficiente, pelo menos, para se manter atualizado e dando os reportes necessários, claro. Mas a gente tenta se organizar para trabalhar 8 horas por dia, claro, porém a gente não tem a cobrança de, horário X, horário Y, bater ponto. Não, essa cobrança, pelo menos no projeto que eu estou atualmente, não. Mas já tive projetos que era loucura. O tal do PST, que é o do Pacific Time, é loucura, acho que são 5 horas de diferença pra gente. Aí, assim, tu começa a trabalhar 1 hora da tarde, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro muito bem direito. E quando eu peguei, assim, acho que o time zone mais louco que eu peguei foi China. Ali era Ok. loucura. Ali era loucura total. A gente fazia reuniões 10 horas da noite, que era, sei lá, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, tá? Que era o horário deles lá de fora. Então isso aí atrapalha e realmente tua vida muda completamente. Provavelmente tu tem esse problema também, né? Porque a gente não sabe que hora a gente vai almoçar, não sabe que hora a gente vai ter que dormir. Tu tá com a mente ligada às 10 horas da noite, vai fazer uma reunião, sabe? E tendo um intérprete no meio, porque eu claramente não sei falar chinês, muito menos o português eu sei direito. Então imagina, já é complicado, tá? É um que a gente gosta de falar, esse challenge. Challenge em português aí, ó. Isso aí que é horrível, né? Pra quem trabalha com muitas línguas. Tu esquece às vezes palavras, sabe? A gente esquece um pouquinho de palavra em português, esquece um pouquinho de inglês, esquece os dois. Mas é bem desafiador. É bem desafiador, tá? Muito bem. E como é que funciona, né? Como é que funcionou essa... Você estava buscando isso? Como é que você olhou para esse mercado? Me fala um pouco disso, Viviane. Quem te chamou a atenção para isso? Então, eu conheci um colega, né, no ambiente de trabalho, quando trabalhava na Claro, o nome dele é Lucas, né? E foi ele que abriu meus olhos para oportunidades lá fora, para começar a buscar oportunidade, né? Ele não estava satisfeito onde ele estava trabalhando, eu também tinha algumas questões. E aí eu resolvi olhar na última situação que eu passei, eu sempre planejei a minha carreira com a intenção de crescer na carreira, de ser bem-sucedida. Minha Não, mentorada. exatamente. Com certeza ela influenciou muito nisso. Tinha como exemplo de mulher bem-sucedida na carreira de TI, você. Sempre tive isso. Juro, não tô puxando saco, eu sempre tive como referência. E aí eu queria chegar lá. Meu sonho era chegar lá. Tipo, eu não pensava pequeno, pensava grande, né? Mirava as estrelas para pelo menos se eu cair, eu estar nas nuvens, né?
E então eu estava procurando crescer onde eu estava, onde eu trabalhava, sendo que não surgiu a oportunidade ia para fora, para o mercado. As empresas brasileiras têm muito disso, né? De trazer do mercado pessoas para. Pra ser seu É chefe. isso, Passei é, por isso. é isso. Aí você acaba, às vezes, até tendo. Você, nada contra treinar a pessoa para ser seu superior, mas eu queria que minha vez chegasse, né? É, Mas aí minha vez chegou um pouco tarde, né? Porque depois que eu recebi o sim de Portugal, eu cheguei a ser promovida na empresa que eu estava, né, para sênior e tal, mas eu já tinha o meu sim de uma oportunidade que era muito além do que eu podia imaginar, porque quando um dia eu orei e pedi a Deus uma oportunidade, eu não esperava que fosse uma oportunidade tão boa. Eu queria uma oportunidade para sair de lá e conseguir um emprego melhor onde eu pudesse crescer na carreira, entendeu? E aí, de repente, apareceu aquela vaga lá no LinkedIn, eu mandei meu currículo no dia de noite, no dia seguinte eu já tinha um retorno da Mariana, sabe, me fazendo várias perguntas. Eu fiquei assim, nossa, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Tipo, eu orei ontem, porque eu não recorri a Deus antes. Eu fiquei pensando assim, eu sou um pouco voltada nessa parte espiritual, então gratidão devo totalmente a Deus, sabe? E aí eu vi a exigência do cargo, comecei a estudar o que eu não tinha, né? Que no caso era só SQL. Eu fui sincera na entrevista, falei que eu estava estudando, já tinha visto no passado e tal, mas estava precisando rever algumas coisas. E eles foram muito compreensivos com isso na entrevista, explicaram o que, que eu precisava estudar, o que eu precisava focar para poder trabalhar lá dentro, caso eu passasse, o que, que eles exigiam de mim, algo bem diferente do que eu vi em algumas entrevistas, infelizmente, no Brasil, né? Eles deram feedback até disso, conselho de que você precisa saber para você se dar bem aqui na empresa, que você precisa estudar. E eu vi que eles valorizam muito isso, de a pessoa que se dedica, que a pessoa que estuda. E isso eu achei bem legal, porque eu era assim, sempre fui essa pessoa. Aí a Vivi, ela é minha, né, tá na minha rede de contato ali, minha amiga do LinkedIn, né? E aí, do nada, a Viviane começa a botar currículo não, é certificado. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu falei, tá acontecendo? Aí ela falou, eles valorizam. Eu falei, caraca, toda semana tu tira uma certificação nova. Olha, Cara, é muito maneiro isso, porque assim, o RH dá feedback, né, de qual o perfil que ele quer para dentro daquela empresa, que é diferente provavelmente da empresa que você trabalha, entendeu? Mas ela saber direto da RH, assim, olha, para você aqui se dar bem, você tem que fazer isso, 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 e eu tô te dando o retorno, cara, isso é muito maneiro, né? Porque onde ela trabalhava anteriormente, ela cumpria todos os requisitos para ser promovida e ela foi promovida, ela começou lá como júnior, né, Viviane? Sim. Aí foi para pleno e quando conseguiram a promoção dela de sênior, ela já estava fora, né? Já tinha dado sim lá para essa outra empresa que ela me contou. Mas assim, ela cumpria todo ano todos os requisitos e não promoviam ela. E ela tinha que discutir, né? Pedir, falar assim, aqui, ó. E tinha o plano de carreira lá, não é isso? Tinha um plano de carreira. É louco exatamente. isso, né? Porque assim, aqui é muito difícil essas coisas, né? Eu não consigo entender por que isso. Não sei se é porque tem muito funcionário para pouco RH, né? Para poucas pessoas no RH e de repente eles não dão conta de olhar para todo mundo. Eu não sei qual é a questão. Entendeu? E aí eles perdem talentos para fora, né? sim. Né, Vitor? Então. Teu caso. Meu ponto de vista é um pouco mais, como eu posso falar, é um pouco diferente, tá? Porque eu entendo que nós somos prestadores de serviço. Então, se eu estou prestando serviço para um local, esse local tem que ter uma mínima viabilidade de pagar por aquele serviço. Então, o que eu entendo, pelo menos, tá? As empresas em si, elas vão tentar ver o custo-benefício daquela promoção, tá? Tanto que quem me colocou como sênior no mercado nunca foi empresa nenhuma, tá? Eu que fui elaborando isso na minha cabeça. Inclusive é engraçado a gente ter esse papo aqui, porque a própria Fernanda foi uma pessoa que me ajudou muito nisso. E foi no quê? Quando eu tive que me assumir como professor. Você lembra, Fernanda? Lembro, claro. Como se fosse Rapaz, agora. foi um negócio absurdo na minha cabeça, assim, para fazer essa virada de chave. A gente precisa de um pouco de auxílio, né, de quem está em volta para realmente alguém apontar, cara, respira, você é professor durante esse período de tempo aqui. O que você é depois não me interessa, se você é júnior, pleno, sênior, não importa, tá? Mas naquele período do tempo ali, pelo menos você vai ser professor. Isso aí já era uma mentalidade que eu tinha anos, porque o mercado me levou a isso. Então o mercado me leva a não assumir uma posição. Eu entro no local para resolver problemas. Vocês querem me dar que nome aqui dentro? Por exemplo, eu terminei minha pós-graduação agora há pouco tempo.
Então, atualmente, eu posso falar que eu sou engenheiro de software, mas eu não podia falar isso ano passado. Eu sou vendido como engenheiro de software há pelo menos uns 5 anos no mercado. O que quer dizer vendido? As pessoas me vendem como engenheiro de software para as empresas. Eu não tinha papel. O que eu tinha? A experiência. Então, eu tô naquele meio. Comigo, foi isso que eu falei, a minha jornada foi um pouco diferente da sua por causa disso. Eu não olhava para a empresa e falava, olha só, você tem que me dar o cargo porque eu tô merecendo isso. Não, eu tô um pouco me ferrando para isso, na verdade. Eu tô vendo o seguinte, olha só, eu quero agora receber mais, vocês vão me pagar mais? Não, não vamos. Então, vou ver outro local para mim. Não, mas eu digo assim, que quando a empresa tem toda uma metodologia que diz que é desta forma, né? E aí não promove, pega alguém do mercado e traz como sênior. Tem muita empresa grande no Brasil que faz isso e eu sofri, ou então só mulheres sofrem isso. Porque Nunca se pode sabe, ser. né? Mulheres sim, isso é verdade. Porque eu passei por isso. Porque assim, eu até brinco, né, nos bastidores que eu falo assim, quando é um homem, né, que é o CEO da empresa, eu falo, e eles têm esse problema com contratar mulher, né? Não é tanto, não é tão declarado, mas eu percebo, porque na escolha eles escolhem os meninos. Eu falo para eles, vocês têm que olhar para as mulheres porque elas são mais fiéis em emprego. A mulher para ficar, ela não troca de emprego igual os A homens. gente gosta de segurança, né? Exatamente, entendeu? Então, o fato deles não valorizarem as mulheres, às vezes eles perdem uma pessoa que vai ser fiel a eles. E vai ficar um tempão dentro daquela empresa e de repente morrer lá dentro. Eu Os fi- meninos não fazem Eu isso. fiquei 6 anos vendo entrando gente e saindo gente. E eu lá, sendo É fiel. muito, Eu muito. tenho que te falar um E negócio. eu tive aqui. outras oportunidades, desde que eu entrei lá, eu tive outras oportunidades que eu recusei. Eu consegui um emprego em outra empresa e eu recusei. Remoto, 100% remoto e tal. Eu recusei porque alguém me abordou no LinkedIn, eu não me candidatei. Aí eu falei, vou participar do processo seletivo. Mas eu estava feliz onde eu estava na época, eu estava muito feliz onde eu estava, então, não, desculpa, não tenho interesse e tal, eu recusei. Aí Entendeu? você vê o Mas critério da pessoa. É felicidade, não é é, grana. Uhum, sim. Você tá falando de grana, né? Eu tô valendo isso, eu tô aqui te prestando um serviço, você me paga. A mulher tem esse emocional, entendeu? Então, assim, é muito legal. Porque, assim, os dois estão certos, entendeu? Eu só vou adicionar um negócio aqui que, assim, é algo até, graças a Deus, não tem acontecido mais. Mas eu tive num cargo de gestão há pelo menos uns 8 anos, não foi nem na parte de software, não, era em outra área da TI. E nessa cargo de gestão, a gente tinha que fazer uma contratação de mais pessoas de suporte. Qual é o problema que eu via, tá? Existe realmente uma panela dentro das empresas. As empresas já têm o perfil que eles querem dos funcionários, dos próximos funcionários que vão entrar lá dentro. Eu, né? Como não estou citando nome de empresa nenhuma aqui, eu posso falar isso. Uhum. Vinha para mim o perfil era, olha só, eu quero um homem que more próximo de tantos metros daqui do bairro, entendeu? Que pegue apenas uma condução no máximo, Uhum. que tenha esse perfil. Gente, caramba, gente, mas tem pessoas muito boas aqui que moram longe demais daqui da empresa, do local que a gente estava na base. Ainda era presencial. Aí, pessoas que moravam longe, mas tinham perfil e queriam muito estar ali, queriam muito estar ali. Então não era empresa grande, mas sim, era uma empresa com certo renome. Só que o perfil que a gente tinha que escolher era em cima daquilo ali. Olha só, tem que ser homem, com tanto e tantos anos mais ou menos, tá? Que esteja no período tal se estiver estudando, tá bom. Assim, 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 assado. Então, assim, eu tenho como botar em prova isso que vocês estão falando. eu passei Era por isso. muito difícil para vocês antigamente. Quando eu fiz, na época da faculdade, eu fiz entrevista em vários lugares. Por exemplo, eu fiz uma entrevista na Zona Sul, na época eu morava em São João de Meriti, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é longe. E aí o RH me respondeu que gostou do meu currículo, meu perfil, eu passei nos testes lá, sendo que eu morava em São João. Eu morava no local errado. Então, por eu morar lá, eu não poderia ficar na vaga e eles me dispensaram por conta disso. Em outra entrevista que eu fiz aí, eu já estava trabalhando, estava tentando mudar de emprego, né? Tá, na área de suporte. O rapaz estava me entrevistando, né? O senhor. Ele virou para mim e falou: Mas você é mulher, você vai conseguir carregar um computador? Ele literalmente virou para mim Eu e falou isso. carregava a impressora DFX 5000 da Epson. O troço era do tamanho dessa mesa. Então, eu Pois chamo é, minha esposa para carregar as coisas para mim, que eu também não E, consigo, não. não, e na hora lá eu tive que ser educada e falar assim, eu trabalho com isso hoje, eu carrego o computador, eu carrego aqueles monitor que na época não era esse monitor de LED, LCD,
Era um monitor CRT, né? Se não me engano. Sei lá qual era o nome Era daquele. enorme, né? Aquele trambolho, né? Que a gente carregava. E eu não podia falar isso com ele, mas eu pensei, Nara, o que você faz de tênis, eu faço de salto alto. Ó, arrasou. Que eu fazia, né? Que eu fazia no início, quando eu comecei lá e tal. E, tipo, não fiquei com a vaga, porque eu acho que nesse caso não era localidade, mas era questão de sexo. E depois a outra pessoa que entrou, ele recebeu de braços abertos, apertou, fulano, você aqui. Então ainda tinha aquela questão de indicação. Infelizmente na área de QI, de TI, tem muito QI. Sim. A indicação Muito, eu acho legal. tem. Eu acho que é uma oportunidade, né? Assim, porque a gente quer trabalhar geralmente com o que a gente conhece. E aí acho que a indicação vale em tudo. Ela não tem que sobrepor a competência, né? Verdade. Você não vai botar alguém que não tem a competência. Mas quando tem competência e é alguém do meu, né, que eu isso. confio, é legal você ter isso na tua equipe, né? Justifica, exatamente. Então, Vitor, e aí, na tua fala ainda, né, quando... Ih, me perdi aqui. Ixi. Deixa eu então dar uma adição Então vai, aí, tá? vai lá. Ó, não se assustem não, tá, meninas? Porque isso mudou. O mercado mudou. Tá bem melhor muito. O que a agora. gente tá contando aqui é uma história de um passado também não tão distante, também não é tão longe assim, não faz tanto tempo. 2012, 2011. Bota aí, tá? Por aí. Mas realmente hoje em dia mudou bastante. Muito, Tanto muito. que a minha atual, eu tenho 2 tech leads no meu time atual, e, cara, as 2 são bem mais novas do que eu e me dão um banho, assim, me dão um banho. A coisa vai ficar assim, nossa, prestar atenção de verdade, porque elas têm muito a acrescentar. Então eu tenho visto que as empresas não têm aberto portas agora só porque são mulheres. Não, não é isso. O que tem acontecido é agora estão botando na mesa o seguinte, olha só, não importa se é mulher, se é homem, de onde tá, onde você é, o que você faz na tua vida, não. Importa o que você tem a adicionar dentro da empresa. E realmente eu tenho trabalhado com mulheres que, cara, mulheres e homens também, claro, competentes ao extremo do que tem que fazer. É em todo lugar? Não, a gente sabe que não é. Tem alguns locais que até hoje funciona daquela indicaçãozinha marota e passa alguém bem que a gente gosta de falar que pula pela janela, né? Então, tem o QA, geralmente acontece muito disso. Não sei se você compartilha comigo desse mesmo ponto de vista. Mas o pessoal olha assim, o que o QA faz? O que ele precisa ser? Só precisa testar, então bota qualquer um. Aí quando vê, tem um engenheiro civil testando software, tem um porteiro testando software. Não que essas pessoas não possam fazer isso, mas sem nenhum preparo anterior, sabe? As pessoas não se preparam para aquela vaga, colocam porque é algo muito abstrato. O que você é? Só analista de sistemas. Você é um abstrato, tá? Você é analista de sistemas e... Então o pessoal tem aqui, pelo menos nas empresas que eu vi, aqui do Brasil, pelo menos, tá? Que ainda é muito marginalizado. Muito, extremamente marginalizado. Eu tô vendo uns processos seletivos bem grandes para QA que exigem tecnologia. A Viviane mesmo passou por vários processos aí, né? Agora eles estão exigindo muito mais, assim, a exigência está sendo bem acima do que eles estão dispostos a pagar. Aqui no Brasil, então, tipo, eu vi vaga exigindo automação, inglês, sabe, conhecimento de tudo quanto é tipo de coisa, linguagem de programação, pô, eu não vou programar, eu vou testar, eu posso fazer automação, é uma coisa, né? Mas programar é outra. Para pagar R$2.500, sabe? Isso bruto, né? Porque depois vai vir os descontos, entendeu? Então, era um mercado que ficou... Na época da pandemia, tava bom. Tinha vaga pagando bem, com exigência também, mas estava pagando bem. E aí, agora, parece que todo mundo migrou para a área de qualidade, que acho que com base nisso que você falou, exatamente por essa meio que facilidade, né, de liberar software para as pessoas testarem. Assim, o usuário ele consegue fazer um teste a nível de usuário. Ele não vai pensar nos fluxos de exceção, ele não vai pensar em fazer uma matriz de rastreabilidade para ver todas as possibilidades de um teste de um software, né? Ele vai fazer como usuário, vou acessar o botão aqui, o botão funcionou, tá ok, mas não é só isso na prática. Você tem que criar vários fluxos diferentes e é uma coisa que as pessoas, de modo geral, não entendem muito na área de qualidade. Acha que você só vai pegar o software, você vai usar. Deu para usar? Tá ok, não. Tu tem que ver... Alguns casos tem que ver fonte. Obviamente não faz parte muito de que há ver fonte, né? Mas a gente acaba vendo, tá? Testando a gente já vê tudo que tem que ver mesmo. Fazer os fluxos de exceção, aí você faz uma matriz para pensar em todas as possibilidades que aquele fluxo pode ter. Teste de rede, você altera a rede do usuário. Existe uma ferramenta que você pode fazer isso, ou você faz isso no celular mesmo durante um fluxo específico para você ver como o software vai se comportar numa queda de conexão. E tem várias outras coisas que você tem que fazer.
que infelizmente o usuário comum, Nem vai pensar. Não tem como pensar Nem nessas quem tá questões. desenvolvendo pensa nisso, tá? Não, eu tô pensando aqui, eu falei, cara, Inclusive, Quem tá desenvolvendo a gente pensa acaba nisso. sendo meio que o terror dos devs, de uma pois forma, é, sabe? delícia eles, né? E a última experiência... E ela gosta de ser, né? Ela Não, adora. por acaso eu me dou muito bem com os devs, porque eu falo direitinho, eu falo com carinho, eu gosto muito. Um amigo que eu trouxe é dev, o menino que me levou para essa área, ele é dev, eu trabalhei diretamente com ele e ele gostou de mim, eu gostei dele como amigo e um ajudou o outro nisso aí. E eu falava com ele, ó, deu esse erro aqui, tal, tal, tal. Aí ele falava, como é que você está testando? Como é que você conseguiu fazer esse erro? Eu testei e não aconteceu isso. Eu falei, não, tem que simular um chimpanzé utilizando o sistema. Muito bom. Aí a gente botou esse apelido, né? O teste de chimpanzé e o teste de usuário, né? Digamos assim, né? Legal. É tipo o Mr. Bean, aquele vídeo do Mr. Uhum. Bean testando, é um meme que tem, é nesse nível pra lá. Aí tem negócio aqui, só adicionando um pouquinho, é o seguinte. O nível de como as pessoas falam contigo, tá? Uma coisa é você receber um brasileiro com carinho, com todo esse carinho, falando com o desenvolvedor. Lá fora, a maioria dos projetos que eu participei até hoje, as pessoas são completamente diretas ao ponto. Não importa se vai magoar, se você vai ter uma crise de ansiedade, nada disso. Olha só, tá com um problema aqui, esse problema foi você que fez, você vai resolver quando? Ponto. Entendeu? A forma de você que eu tenho visto de que seria o melhor de você lidar com eles é o seguinte: você tem que entender que vai ser sempre uma conversa onde a cobrança, de certa maneira, ela vai ser direta. A gente não tem meias palavras, tá? Pelo menos a maioria dos que eu trabalhei não tem meias palavras. Eles falam aquilo que é necessário ser falado, o mínimo de palavra possível. Ainda tem isso também. Então, assim, você tem que tirar dali de uma frase. Opa, isso aqui é um problema, isso aqui é algo que ele está querendo de novo, isso aqui é uma manutenção, o que seria esse feedback que ele está me dando? Isso aí, só acrescentando aquele papo do feedback que a gente estava tendo, porque não só com feedback, inclusive com demandas, tá? Eu tenho visto, pelo menos no mercado norte-americano, não total, tá? Canadense é um amor trabalhar para eles, é impressionante, eles são, cara, os melhores do mundo quando a gente fala de relacionamento de pessoa para pessoa. Claro, fora do Brasil, né? Mas com eles, eu trabalho com eles, é coisa de maluco. Eles não sabem ir direto ao ponto. Eles vão te pedir desculpa por eu estar te mostrando esse erro. Eles têm essa fama, Sabe? né? Que eu sei que você deve ter feito esse problema aqui, mas, cara, eu sei que estava num ambiente de pressão, alguma coisa. Eles vão se desculpando muito primeiro até mostrar, olha só, mas isso aqui tá com problema. Sabe? Então, assim, para canadense a coisa foi outra. Eu não vou generalizar norte-americano, tá? Mas a gigante maioria são direto ao ponto. Parte maravilhosa disso. Você aprende a lidar com eles e você aprende a lidar até com as próprias emoções, assim, sabe? Então, vem feedback ruim, que às vezes você não estava preparado para aquilo, não quer dizer que amanhã você vai ser mandado embora. Eles só simplesmente vão te dar um feedback e vão falar, pô, melhora isso aqui. E vão ficar de olho, vão ficar te observando. Você melhorou, eles vão vir na hora e vão falar, olha só, melhorou. Ótimo. Acabou. Não vem mais nada do que isso não, sabe? Então, acho legal. Essa é a parte maravilhosa, que eu acho bem interessante, tá? A parte ruim é que você tem que saber lidar com isso num ambiente que a gente não está acostumado a isso, certo? A gente não é, como é que eu posso dizer? A gente não é instruído, nem no momento que a gente está estudando, enquanto a gente está estudando, de que aquilo que você está fazendo, às vezes, tem outros pontos de vista, né? Que podem ser melhores, por X, Y motivo. Lá fora não, eles vão falar, isso aqui está errado e acabou. Então a gente não tem essa instrução de como lidar, inclusive emocionalmente, com tipos de feedback deles. Inclusive o bom e, claro, o ruim também, tá? Então eu tenho visto que português, principalmente, o pessoal de Portugal, eu queria até ouvir um pouquinho de você, como é que é essa parte de trabalhar com eles. Então, antes de Como eu... eles são com você como brasileiro, eles entendem que você é uma brasileira, que não está morando lá, e como é que é essa ligação deles com vocês? Eu acho que eu tive sorte, então, se em outros países é mais complicado. Porque lá, graças a Deus, eu estou sendo muito bem recebida. Nossa, desde o princípio, foram super compreensivos com relação de eu estar ainda conhecendo o sistema, de eu ter que aprender sobre o sistema. Eles dão um curso, todo mundo recebeu muito bem. E eu senti que não existe muito aquele negócio de competição que tem aqui no Brasil. No Brasil, eu percebi que dentro da área, do próprio setor, às vezes tem uma competiçãozinha assim, escondida, que o seu coleguinha meio que toma para si a vitória de algo que foi feito em grupo, entendeu? Ou tira o mérito de algo que você fez. Lá não, parece que eles ficam satisfeitos em ver você se desenvolver e aprender e contribuir. Eu percebi muito isso lá.
E eu gostei muito disso. Inclusive, eu tive uma entrevista recentemente. Lá a gente tem coach, eles têm um coach para poder a gente aprender mais sobre o instituto, para ver como é que a gente está saindo. A gente tem mentor, né? A equipe tem um mentor, tem um coach, a gente acompanhando para poder ajudar e para poder. Eles perguntam como é que você está se sentindo, como tem sido esses. Tipo assim, é outro mundo. É tipo. Se viraram para mim quando eu fiz um mês, marcaram uma entrevista. A gente marca essa entrevista porque você fez um mês, a gente queria saber como você foi recebida, se você está gostando da equipa, se você foi bem tratada. Gente, eu tô num sonho. Tipo, por isso foi Deus que abriu essa porta para mim. Porque eu não sou uma pessoa muito. Eu tenho uma inteligência emocional não muito boa para lidar com essa questão de receber feedback assim. Eu recebo feedback, se eu tiver que receber feedback negativo, eu recebo. Contanto que fale com um certo jeito, senão eu vou chorar. Porque eu sou uma pessoa um pouco emotiva, né? Eu sou relacional. Eu sou uma pessoa muito... Talvez por isso eu saiba lidar com as pessoas da melhor forma possível. Tipo, quando eu levava um problema para um desenvolvedor, muitas das vezes, não foi sempre que nem sempre eu tinha isso. Eu tentava pensar na solução daquele problema. Obviamente, eu não vou desenvolver. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, eu trabalhava testando aplicativos de ringtone. E tinha um aplicativo, tinha um aparelho específico, só no Oppo, em que não reproduzia esses ringtones, só no Oppo. E aí, geralmente, quando é só um celular que não está dando certo, as pessoas ignoram. Sendo que, nesse caso, o celular era do presidente lá da empresa lá no México. Então, Nossa. tinha que funcionar. E aí, o desenvolvedor já tinha reportado o bug e o desenvolvedor tentou de tudo, mandava eu testar, ainda estava acontecendo. Aí eu mandava eu testar, ainda estava acontecendo. Falei, pô, vou ver o que está acontecendo. Comecei a pegar o Oppo, peguei o Samsung e comparei qual o comportamento do aplicativo nos dois dispositivos. E eu descobri que no Oppo tinha uma pasta que não era criada, que no Samsung estava sendo criada. Aí eu falei com a desenvolvedora, Pamela, também é muito boa, eu adorei trabalhar com ela. Pamela, é uma pasta. No Oppo, ele não está criando essa pasta assim, assim, assado. E eu acho que você, se botar uma linha de código aí específica para poder criar essa pasta quando identificar que o celular é Oppo, vai funcionar. E aí ela fez lá o código lá, codificou, pum, funcionou. E tipo, ela ficou super feliz com a contribuição, eu fiquei super feliz em ajudar, e com certeza o presidente lá ficou Com super feliz certeza. e conseguiu baixar e utilizar o ringtone, né? E tipo assim, eu gosto assim de trabalhar assim, eu gosto, e eu dei muita sorte, estou muito feliz de ter caído num time e num local que as pessoas são assim, umas com as outras, sabe? E sobre escrever, eu escrevo muito para o desenvolvedor. Às vezes eles perdem paciência comigo com relação a isso, porque eu boto os detalhes lá do teste, Isso é muito passo a bem-vindo lá fora. passo. Eu boto. Porque eu penso, é melhor, pelo sim, pelo não, eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes está tudo tão no meu sangue que tem que ser feito, mas não no dele. Às vezes é a primeira vez que ele está mexendo ali. Então, o que eu souber, o que eu puder passar, eu passo tudo. Print de tela com setinha. Hoje a minha chefe até elogiou os prints lá, o que eu fiz lá e botei lá pro Dev lá, e o ficheiro que eu fiz. Eu fiquei muito feliz. Nossa, depois eu orei. Sou muito obrigada por ter recebido esse feedback da minha chefe. Fiquei muito feliz. Porque às vezes a gente fica assim, eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco insegura e eu fico com medo de não estar satisfazendo a expectativa, né? Então, fico com aquela preocupação. Então, se eu puder fazer o excesso para atingir, eu tento, né? Senão. E aí eu recebi esse feedback positivo e eu fiquei muito feliz também por causa disso. Então, sinal que estou ainda no caminho Atendendo, certo. tá atendendo. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vem conversando, né, sobre a barreira da língua para você estar trabalhando para fora, né? É, a Viviane está trabalhando numa empresa de Portugal, onde ela não precisa do inglês, né, Vivi? Mas e aí, né? Você trabalha com empresas que você tem que falar inglês o tempo todo. Essa galera que quer trabalhar lá fora, né? Até onde. Eu sei que assim, gente, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. Mundo perfeito, você saber inglês fluente, isso vai te escancarar portas, não vai te abrir, não. Vai fazer com que todas elas fiquem muito abertas. Mas para quem não tem isso, me fala. Aí entra o seguinte, olha só, meu inglês, por exemplo, ele é horroroso no meu ponto de vista, tá? É algo que já foi pior, o que me motiva todo dia é o seguinte, já foi pior, entendeu? Mas hoje em dia ainda é bem rudimentar, tá bem cortadinho ainda. Então, o que acontece? A barreira da língua, ela vai depender da outra ponta, tá? O quão disposta a outra ponta, que é a ponta que está ouvindo, a pessoa está disposta a te entender, certo?
Então, é meio que... Vamos lá, vamos botar algumas cartas na mesa aqui, tá? Você está sendo contratado por, talvez, alguns motivos, mas eu vejo muito claramente dois motivos principais para você trabalhar na gringa. O primeiro, você é mais barato do que o profissional que está em volta deles. E o segundo, você é mais barato que o profissional que está em volta deles. Deve ter outro motivo. Não, claro que não. O segundo principal seria que você tem algo que eles querem muito e eles não conseguiram encontrar ali em volta, tá? Esses dois motivos que eu vejo como principal. Deve ter outros, tá? Esse principal para mim é isso. Se eles estão contratando alguém mais barato, eles vão precisar fazer um tipo de um deal, um tipo de um negócio com essa pessoa, que é o seguinte, olha só, eu vou aceitar que você não vai falar o mesmo inglês que eu, como nativo, tá? E eu vou aceitar isso, mas eu vou precisar que você agora só me dê a qualidade no código. Então, me dá qualidade naquilo que você se propõe a fazer. Na prestação de serviço, eu tô falando do código porque, né, que a gente faz. Né? Então, eu me proponho a entregar o melhor código para eles e eles se propõem a fazer um pouquinho de vista grossa no meu inglês, tá? E é isso. Então é o seguinte, a fluência vai depender de quem está ouvindo. Eu posso compartilhar isso aqui, claro que eu posso. Então, assim, eu tive uma experiência que, a minha primeira experiência, na verdade, trabalhando para gringa, o cliente, o cliente que eu digo alguém de produto não, de negócio dentro do cliente, chegou para mim na reunião, eu estava explicando alguma coisinha lá, estava tendo uma discussão um pouco acalorada entre alguns desenvolvedores, e eu tentei explicar algo de uma maneira que fosse talvez solucionar o problema, ou então minimizar o risco, sabe? Não lembro muito bem o que era, mas eu lembro que a motivação era clara. Era ou eu queria diminuir o risco, ou então dar uma solução para o problema. E a resposta que eu recebi em inglês foi: se você tentar falar isso que você está tentando me explicar agora para o CTO, que é o técnico da Uhum. empresa, ele te troca por outro macaco no mesmo minuto. O que acontece? Eu fiquei uns 10 minutos tentando entender o que tinha falado. O que eu entendo? Tá no momento acalorado. Isso aí são, muitas aspas, tá? São brincadeiras que brasileiros estão acostumados a fazer, principalmente desenvolvedor. Desenvolvedor a gente é meio ogro, né? Então a gente fala um com o outro, parece que tá brigando, mas na verdade a gente tá tendo um relacionamento melhor do mundo. Só que uma coisa você tá... Aí eu acho que é meio muito pessoal isso, tá? Você ainda tá inseguro com a língua, você tá inseguro em tentar entender a pessoa. E você demorar 10 minutos para entender que isso não foi uma piada, ao ponto de amigos meus, amigos que eu digo, colegas de trabalho, né? Também, não só do Brasil, estavam dentro dessa reunião. O pessoal começou a sair da reunião e me mandar mensagem. Cara, tu tá bem? Cara, tu tá bem? E aí, tá legal? Não entendendo nada. Pô, meu primeiro projeto, Fernanda, meu inglês era pior do que tu pode imaginar. Eu não tinha nem entendido ainda, ficava lendo a close caption lá. Então, assim, são experiências e experiências, sabe? Como eu falei, poxa, eu trabalhei com canadenses, os caras foram amorosos ao extremo. E trabalhei com americanos nativos também, de alguns locais dos Estados Unidos, que eles foram, cara, perfeitos comigo, são até hoje. Eu trabalho com uma equipe atualmente que, assim, demora um pouquinho para você se acostumar ao clima da equipe, mas eles são perfeitos, 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 perfeitos. A forma de lidar, quando você entende que é assim, tá? Você vê que a coisa funciona. A entrada. Isso aí é interessante ser dito. Como é que foi a porta de entrada, tá? Todo mundo já fala inglês dentro da TI. Vocês só não sabem disso, vocês só não botaram em prática. Porque toda a documentação que você vai ler está em inglês, a maioria, pelo menos. Os vídeos que você vai ver, vai ter um indiano sem camisa. Tá? Fala de novo para aquela Eu câmera. falo, sim. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Isso, todo mundo Todo já... mundo já tem, tá? O nível de inglês que o pessoal lá de fora quer. Todo mundo que eu digo quem? As pessoas que trabalham, pelo menos, com desenvolvimento de software. Por que eu digo isso? Porque você já tá lendo documentação o tempo todo, tu tá ouvindo o indiano sem camisa lá, tá te dando um monte de dica de como resolver alguma coisa. Não tá com muita grana, quer pagar um curso baratinho, aí tu vai numa plataforma dessa da vida aí, paga 10, 15 reais ali, pega um curso em vídeo, aí o curso tá em inglês às vezes, o inglês da Austrália, que é diferente do inglês americano, ainda tem isso, tem os idioms, os accents, os slangs, um monte de troço deles lá. Nem todo inglês é igual, tá? Você Então, escuta música inglesa a o vida tempo inteira. todo. A gente tem já a cultura, pelo menos eu tô falando da América e da americana aqui, porque é mais forte, é onde todo mundo olha, tá? Mas eu acho, graças a Deus, eu não só olho para eles. Mas eu, respeito muito, porque eles têm uma propaganda absurda. A propaganda dos Estados Unidos dentro do Brasil é coisa de louco, que a gente toda hora, quando você olha a marca da tua roupa, tá lá, sabe? Então tem uma marquinha da roupa que veio lá de fora, a música que você ouve, que você cantarola, mesmo às vezes não sabendo. Quer ver um exemplo? Isso aqui é interessante. Eu sempre gostei, quando era novinho, Backstreet Boys, tá? Sempre adorei. Adorei. Cara, eu adorava ficar ouvindo aquelas musiquinhas melosas lá. Só que eu não entendia. Então, assim, pra mim, eu cantava do meu jeito, claro.
E tá bom, deixa ali. Então, só, né, isso é bom deixar claro. Eu não tive a cultura de aprender inglês desde cedo porque eu não via isso como usual para mim, a ponto de, assim, eu quero conversar em inglês. Não, nunca foi meu foco. Meu foco é eu quero entender inglês para poder jogar, para poder ouvir uma música, entender um pouquinho do que tá acontecendo ali, pelo menos, entendeu? E se tivesse aparecido uma gringa na minha vida quando eu era mais novo, né? Não sei. Então, assim, a divisão era para isso. O meu inglês era focado muito pro entretenimento e nada para profissional, pelo amor de Deus, eu não queria nada disso. Até hoje eu tenho um problema ainda com o inglês, a gente pode falar disso depois. Mas, assim, a cultura, a propaganda, cara, já tá aí. Então, vocês já estão ouvindo o inglês o tempo todo, vocês já estão respirando inglês o tempo todo. O que faltou para mim era focar e falar, beleza, agora eu quero usar o inglês para quê? Tá? Então, por exemplo, músicas eu nunca entendia a música inteira, como Backstreet Boys. Antigamente eu ouvia, mas não entendia. Mas pra mim tava ótimo, que eu gostava da melodia, sabe? As músicas que eu gostava quando era mais novo, pra mim a melodia já tava ótimo no entretenimento, no campo do entretenimento. Chegou um momento da minha vida que eu conheci muito semelhante ao teu. Tá sempre assim. Sempre tem alguém que você conhece dentro da TI, que já tá experimentando já tá tendo uma experiência trabalhando pra gringa. E, cara, foi um japonesinho que mora aqui no Rio, que é nascido e criado no Rio, ele começou a ter essa experiência. Eu só fiz uma pergunta, meu camarada, e aí, como é que é? Quando ele foi me explicar como é que era, o nível de pressão que é para trabalhar com, pelo menos no projeto que ele estava, tá? Não vou generalizar, tá? Mas no projeto que ele estava, quando ele me explicou que ele tinha tempo para ir para academia de tarde, tinha tempo para fazer um monte de coisa, podia sair o momento que quisesse, podia voltar o momento que quisesse, não precisava virar à noite, não precisava ficar sábado e domingo trabalhando que nem um corno sem receber nada. Eu, pô, peraí, isso existe? Porque assim, no Brasil, eu não sei o que é férias há 10 anos, tá? Eu não sei, de verdade, 10 anos. Todas as empresas que eu trabalhei sugavam o desenvolvedor extremamente ao máximo que pode. Ao máximo que pode. Hora extra, não, banco de horas. Nunca vi esse banco de horas na minha vida. Então, pelo menos, aqui as minhas experiências eram sempre essas. Entra no projeto, você vai tomar chicotada a vida toda. Com eles, não. Quando ele me contou os benefícios, não nada financeiro, tá? Tudo que eu tô falando agora não é nada financeiro. É assim, é qualidade de vida. Ó, Vitor, é assim. Eu, cara, e o inglês? Como é que funciona? Ele, velho, o que tu precisa é falar muito mal, não precisa sempre, mas você precisa entender o que eles estão falando. E outra, eles não vão ter tato para falar com você, eles não vão ter paciência de que você, como eu posso te falar, você entenda o que eles estão falando, eles querem que você entenda, tá? Eles não querem a paciência, eles não vão ter a paciência para fazer, para Pra te você. explicar várias vezes. Exatamente, isso. Eu, tá bom, beleza. E como é que treina isso? Ele, cara, eu não sei. Como é que tu treina, não, de verdade. Curso, talvez, pode gastar dinheiro com curso, alguma coisa do tipo. O que eu fiz? Na época, não estava ainda fazendo sentido para mim o curso, mas eu queria ter a experiência de saber como é que era falar com um gringo, porque nem essa experiência eu tinha. Tinha nas boates da vida aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro, que de vez em quando aparecia um gringo, a gente, né, acabava assim, interagindo com o gringo ali. Mas não era a mesma coisa. Qual foi o que mudou? Mudou muito para mim, tá? O que mudou demais foi que quando eu notei que eu queria ter esse mesmo estilo de vida que ele, eu comecei a fazer entrevista lá para fora. Então eu peguei meu LinkedIn, por exemplo, mudei ele todo para inglês, inteiro, e comecei a aplicar para vaga na gringa. Então como é que foi meu treinamento em inglês? Eu treinava na entrevista. Eu ia para uma entrevista de qualquer coisa, produto. Sabe, tu entende de produto, Vitor? Ah, entendo. Product Manager, Product Owner, eu entendo como é que funciona o mundo, mas eu não sou essas pessoas. Mas eu posso entrar na entrevista e bater um papo. Então, todo o meu treinamento foram com pessoas. Então, quando chegou no momento que eu fui aprovado de fato, quando eu consegui realmente a minha vaga, minha posição, a minha cabeça já estava voltada não mais só para o entretenimento, já estava voltada para, então, eu tenho que fazer uma pessoa me entender de algum jeito, não importa como. Eu tenho que entender essa pessoa. Aí eu comecei a utilizar muitas ferramentas, Grammarly para poder escrever, vários close captions que vai explicando ali enquanto a pessoa está falando, está fazendo não a tradução, mas está escrevendo para você em inglês ali o que a pessoa está falando. Então eu lia, eu ficava lendo, então tinha um delay de certos segundos até poder responder a pessoa, porque eu estava lendo ali o promptzinho, sabe? Isso foi durante muitos anos. Até que chegou um momento que eu botei, sei lá, minha filha, cara, vendo vídeo antigo de alguma coisa, ela botou um Backstreet Boys na televisão, aí, como assim? Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, eu tô entendendo, peraí. Deixa eu escrever. Eu começava a ouvir e comecei a escrever. Cara, 85% pelo menos da letra eu tinha conseguido pegar, sabe? Aí quando eu notei, pô, a fluência vem de uma maneira que você não faz a Você mínima não ideia. percebe. É Sabe? incrível isso. Impressionante. Isso que você falou me lembrou uma coisa. O meu colega que também trabalha para gringa, né, que foi ele que me levou para procurar esse emprego.
Ele falou que eles exigem inglês que você saiba se comunicar e a exigência do RH lá é menor do que a do Brasil. O RH aqui do Brasil exige seu inglês perfeitinho, sem erro, sem nada. Tipo, a fonética tem que estar perfeita. E ele com o inglês, ele não passou na entrevista de RH do Brasil e pra gringa ele passou. É aquele No Brasil, lance, a mesma né? coisa. Do que Saber eles se querem, né? comunicar. O que eles estão É. dispostos a abrir mão, né? Exato, exato. E você falou de benefício? Eu fiz quando eu fiz 3 meses, mandaram marcar minhas férias. Eu falei, ué, não fiz nenhum ano. É isso mesmo. Isso assusta. Ué, mas como assim? Não tem que esperar fazer um ano para marcar as férias? Não, já pode marcar suas férias. Já podia ter marcado, já escolhe lá o dia lá e marca suas férias. Você vai dividir, você vai tirar tudo de uma vez, aí é com você. Aí nossa, eu fiquei assim, né, amor, vamos marcar nossas férias. Que até hoje eu não tirei férias junto com meu marido. Essas férias agora que eu ia tirar junto dele foi cancelada, né? E eu comecei em outro emprego, então eu não tirei férias. Já fiz um ano, fiz 6 anos onde eu tava e ia tirar mais umas férias, agora eu não tirei. Vou te dar uma dica então, tá? Tem um negócio que eles chamam lá fora que é PTO. Eu não sei o que quer dizer PTO até agora, em cada letra que quer dizer, tá? Ah. Aí você pode faltar. E é só faltar. Você pode só avisar, olha só, gente, não venho na quinta-feira, não. E pronto. Não dá nada. Eles não cobram que você explique. Pelo menos assim, até o pessoal da Europa também, tá? Eles não querem que você... você não precisa explicar o porquê que você vai faltar. Ou nada. Só, gente, não vou Não estar precisa disponível no mandar um dia tal. atestado. Não tem nada disso. E olha só, Vocês isso é também- legal vocês falar, estão tá? demais, hein? Vocês Não, estão demais. calma, escuta isso que eu vou só acrescentar. Eu nunca usei esse PTO na minha vida. Em momentos que eu precisei demais, tá? Assim, familiar meu falecendo, coisa do tipo. Nem assim eu utilizei. Motivo. O que eles faziam? Olha só. Opa, aconteceu um problema aí, Vitor, você não precisa trabalhar. Mas eu quero dar continuidade que eu estou fazendo aqui mesmo, né, tendo que lidar com algumas questões. Mas eu tenho um compromisso a selar aqui. Só vai com calma. Então, se quiser botar, ó, tem essas 3 pessoas disponíveis para você, para fazer o teu trabalho no momento que você precisar dar uma pausa para respirar. Então, eles não te pressionam, de verdade. Assim, a pressão lá é uma pressão que você se pressiona a ser melhor o tempo todo. Mas não vem deles. Uhum. Eles fazem de tudo para te dar aquele suporte. Meu Entendi. colega foi pai recentemente e a chefe falou: tira sua licença paternidade. Aí você se programa e tira. Ele preferiu não tirar, só ficou o tempo que a esposa estava no hospital e depois voltou. Ele começou depois de mim, um mês depois, e já teve essa compreensão, essa preocupação, essa empatia, né, com o profissional. Entendeu? Eu acho que o que fica de dica, né, assim, primeiro, para quem tem interesse de trabalhar para fora, né, e está disposto a trabalhar num fuso horário diferente, que eu acho que é a primeira coisa, se está disposto a isso, se candidata, né, gente? Vocês estão dizendo isso, né? É por aí, né? Tem que ter um currículo também, né? Porque eles olham muito a questão de experiência e estudo. E você vai, obviamente, tem que sair bem na entrevista, né? Não, mas assim, a É. primeira coisa é se candidata, né? Primeira Mas só coisa não é ter candidata. medo, só não ter não medo. ter medo. Cara, Essa foi foi a primeira vez que eu tentei. Ô, Vitor, quando eu conversei com o Josué, né, ele deixou muito claro que que assim, a Viviane é sênior já na área de QA, você é sênior em dev, e ele falou que assim, é de pleno para cima, né? Eles não têm oportunidade para quem está começando. Fernanda, agora eu quero ouvir de você uma coisa, tá? Você é dona do Brasil, que eu sei. Agora eu só quero saber de uma Tô coisa. cheio de Tu problema, consegue então, pegar um hein? júnior hoje? Tu consegue pegar um júnior hoje e alocar numa empresa aqui no Brasil com facilidade? Facilidade, tá? Facilidade. Eu consigo botar estagiário, né? Estagiário, pô. Não. É um E ponto. júnior também. Não, porque assim, tem gente que contrata os nossos alunos quando saem da COT já como júnior. Tem empresa que já contrata eles como júnior. Acho que é por causa da referência da COT. É isso que eu ia falar. A Tem um referência da nome. COT. Como eu falei, você é a dona É, do Brasil, é. tá? Mas agora, Sem a referência não consegue. ó, É? você Não consegue. júnior não consegue. Eu não consegui estágio no início, antes de vir para a COT. Até uma das coisas que me motivou a procurar na época lá e fazer o curso da COT é que eu não estava conseguindo estágio não remunerado. Eu não estava conseguindo estágio nenhum remunerado. E aí depois disso eu consegui Como é o que o cara estágio. vira sênior se ele não teve oportunidade antes, gente? É aí que entra a questão. Eu falo isso nas minhas aulas, tá? Isso aí dá um spoiler aí para minhas aulas, para quem vier pra poder fazer aula comigo. Vocês vão ouvir muito eu falar isso, tá? É o seguinte, não deixe o mercado te pautar o que é sênior, pleno, júnior, seja lá o que for não, tá? Uhum. Se você não tiver
ali uma direção, se você não tiver feito alguma coisa, um produto seu, tiver ajudado alguém do teu lado, não importa como, faz um software para um amigo, faz um software para a família, Criar um portfólio. faz É, o que a gente fala na COT, né? Tem que ter GitHub, quando sai da COT do Full Stack, o cara sai com o GitHub completo. Agora mesmo tem um que está gravando, ele está desenvolvendo um projeto, né, Vivi? Antes de entrar aqui, eu emprestei o link do Zoom, porque eles estão desenvolvendo um projeto que está indo para o YouTube. Porque eles estão montando uma empresa, entendeu? Então, desenvolvendo aí 3 alunos de Java, que começaram esse ano a estudar. Então, assim, esse cara, ele quando for para o mercado, tudo bem que eles estão buscando estágio, porque todos eles estão na graduação. Mas ele, quando esse projeto estiver pronto, eles são júnior tranquilamente, entendeu? Sim. Porque eles têm essa experiência grande. E lá para fora eu percebo muito isso, que você já tem que ter experiência, porque ele também, o time da entrega, eles querem rápido. É justo, não vou falar rápido, é justo. Eles têm uma motivação pelo aquele tempo, né? Igual aqui no Brasil, que ó, só é pra amanhã. Por quê? Porque sim, não, eles te dão uma motivação gigante. Mas sim, é rápido, é rápido. Mas em comparação com o Brasil, Fernando, Não, sim. aqui arde. Aqui os prazos ardem, sabe? Lá fora é algo que você consegue lidar. Você E a consegue mudança é lidar. muito constante. É muito excessiva. Eu já reparei que é muito excessiva aqui. Parece que, às vezes, tem muita empresa que fica perdida no que eles querem do projeto. Então, tu tá testando uma coisa que acabou de ser pedido e depois vem outra solicitação para mudar aquilo que você acabou de aprovar, ou, entendeu? Tipo, aí o dev sofre porque ele tem que refazer tudo que ele Aqui, fez. né? Aqui. Ele sofre que tem que refazer tudo que ele fez e aí você depois tem que retestar tudo que você testou. Enfim, e tipo assim, às vezes as regras de negócio, tudo, às vezes não bem completas, são tudo muito bem definidas e tal. E isso acaba atrapalhando de alguma forma. Lá eu vi que eles são muito organizados e tem muita documentação, mesmo em projeto ágil, que assim, é muita coisa para ler, é muita coisa para ler, mas é muita coisa que ajuda também a gente pensar em todas as possibilidades possíveis de um cenário de teste. Entendeu? Legal. E ajuda muito isso. A gente não precisa só usar o sistema para ver como ele funciona para depois fazer o cenário. A gente pega ele com toda a documentação, lê a documentação, faz o cenário e aí fica uma coisa mais redondinha. Vitor, deixa aí um recado aí para essa galera que a gente está terminando. Essa foi a 1 hora que passou mais rápido da minha Tá aqui, vida, né? eu acho. Tá Vai, rapidinho mesmo. me fala Nem aí. percebi. Fala Falar aí. o quê? Vamos lá. Dicas, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Ó, não tem com quem treinar. O melhor amigo de vocês são vocês mesmos. Então, a melhor pessoa para poder auxiliar vocês no treinamento de língua, pelo menos, são vocês. Então, vocês vão ter que dar uma de maluco de vez em quando, que é o quê? Converse com você mesmo. Na sua cabeça, formule uma conversa, tá? Que você gostaria de ter ou que você planeja ter, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Já conversa ali, tenta na tua cabeça simular um papo, um bate-papo, tá? Isso acontece com a gente aqui, tá? Gravando um podcast. A gente tem algumas ideias antes. Então é isso, ó, conversem com vocês são os melhores amigos, os melhores professores que vocês vão ter, tirando eu, talvez. Outra, não tenham medo de encarar, de bater de frente com o mercado e tentar, tá? Porque a tentativa em si, você pode receber 100, 1000 nãos, porém a cada novo não para vocês estão crescendo e melhorando um pouco mais, tá? Então, é só não ter medo. Eu sei que é difícil isso, é difícil não é que não possa ter medo, tá? Você vai ter medo, mas supera aí, só supera, tá? Vai um pouquinho mais para cima do medo. Vai com medo mesmo, mas vai. E outra coisa é se empenhar nos estudos. Isso aí não tem. Isso aí é óbvio, tem né? como, Não adianta, né? né? Não Nem tem- venda de curso aqui, tá, gente? Isso aí é necessário, vocês se Estudar. empenharem nos estudos, não importa como. Ó, não tenho tempo. Pô, vira uma noite, uma vez no mês, ou estuda no trânsito, caso vocês peguem trânsito. Não, minha vida toda é dentro de casa, mas ainda não tem aquela motivação. Cria essa motivação em cima de um valor. Tenta ajudar alguém, já que vocês não conseguem sozinhos, vão em cima de outra pessoa. Gente, qual é o problema que você está tendo agora que talvez eu consiga resolver com teste, ou com desenvolvimento, ou com certo suporte, ou às vezes só uma mentoria. Como é que eu te ajudo? Então isso aí vai te evoluir muito, caso vocês não consigam ter um foco de vocês ainda. Vocês podem olhar para outra pessoa do teu lado. Tentem resolver o problema dessas pessoas. E as línguas, sobre línguas, vocês já falam línguas. Para quem já está desenvolvendo aí no mercado, você já fala JavaScript, você fala PHP, a desgraça do Java, C#, você já fala essas linguagens fedorentas aí. Então é só pegar essa experiência que vocês têm conversando com o computador e falar, beleza, já sei conversar com o computador. Agora, como é que eu converso com outra pessoa, com uma língua que é completamente desconhecida minha, mas eu quero ter um relacionamento com essa pessoa, seja profissional, seja lá qual for. Então, vocês vão começando a ter esses insights. Vocês já fazem isso,
tá? É Se pegar essa empodere. experiência. Se empodere. Porra, pega essa experiência que você já tem e traz pra dentro de agora falar uma nova língua, destravar Perfeito. alguma coisa. Tem alguma dica, Vivi? Bom, eu posso relacionar à área de QA. Gente, não é só testar, vocês precisam estudar bastante, né? Estudar BDD, estudar projetos, Kanban, Scrum, vocês precisam correr atrás de conhecimento a princípio, né? É muito bom você fazer o curso presencial porque você tem aquele network que no online você não tem. O online é ótimo, maravilhoso, que você pode ter acesso ao conteúdo sempre que você precisar, mas o presencial também é muito importante. A maioria dos meus cursos foram presenciais, né? Foi até aí, foi a partir daí que eu consegui ter minhas primeiras oportunidades na área de informática, né? E então, estudo. O mercado estrangeiro pode, às vezes, alguma vaga não exigir um inglês, mas quando não exige inglês, o conhecimento na área é mais exigente. Experiência, curso, eles valorizam muito certificado, pós-formações, pós-graduação, essas coisas. Então, não é só fazer uma aulinha no YouTube de graça que você vai conseguir. Se você tiver muita sorte, talvez, né? Mas, de modo geral, é bom você ter um curso de qualidade, ter feito... E sempre que você postar no LinkedIn, não posta só lá o certificado, não. Faz um textinho bonitinho dizendo em que aquilo te ajudou na sua carreira e o que você pode contribuir com uma empresa, com aquilo que você aprendeu. Coloca lá o que você aprendeu no curso. Porque é isso que vai chamar a atenção do recrutador. Tá né? ótimo. Gente, então espero que você... Muito obrigada por você estar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado bastante desse podcast. A gente vai deixar aqui no link, quer dizer, aqui na legenda, né? O LinkedIn do Vitor, o LinkedIn da Viviane, para vocês poderem fazer contato com eles, né? E ter eles aí nessa rede de relacionamento de vocês, tá bom? Então, obrigada para Obrigada a você, vocês. foi Foi bacana, ótimo, né? tá? Um Adorei prazer. estar aqui com vocês e até a próxima.